Desde sua fundação, o Instituto Assistencial Espírita André Luiz sempre buscou promover a saúde integral do ser humano. Nesse propósito, nasceu o Departamento de Assistência Espiritual, o DAE, que tem como missão fazer cumprir esse objetivo tão especial. O Instituto é guiado por um ideal que transcende as motivações humanas e materiais e se fortalece ao longo dos anos, atraindo colaboradores que acreditam nessa causa. As pessoas contribuem e passam, mas a obra permanece. O DAE oferece de forma gratuita um serviço de assistência espiritual, realizado por voluntários devidamente treinados e capacitados para suas respectivas atividades. Para nossos pacientes, esse diferencial é muito importante, pois os auxiliam a restabelecer o equilíbrio mental e promover a harmonia por meio da reconexão com seu ser profundo. O Instituto é um espaço de renovação inspirado pela doutrina espírita e acredita na reforma íntima como um caminho para um novo olhar sobre a vida. Em tempos onde o cuidado com a saúde mental é essencial, o DAE e o Instituto trabalham juntos de forma intensa e integrada para ajudar nossos pacientes a compreender como enfrentar e reduzir o sofrimento em um mundo cada vez mais adoecido. Começa agora o DAE Convida, com o tema As Doenças da Alma, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. No mês de conscientização sobre a importância da saúde mental, por meio da campanha Janeiro Branco, o DAE Convida recebe o Dr. André Pian Castelli, médico, expositor e tarefeiro espírita há 15 anos. Ele refletirá conosco sobre as doenças da alma. O nosso encontro começa agora e a você, Dr. André, as nossas melhores vibrações. Queridos irmãos, que alegria para o nosso coração poder estar com vocês aqui, falando sobre espiritismo. A nossa ideia é sempre estudar Kardec e viver Jesus, como dizia o nosso querido Chico Xavier. E hoje nós temos uma proposta muito interessante, que é de falar sobre as doenças da alma. A gente conseguir conceituar as doenças da alma, para o nosso coração às vezes é tão difícil, porque é muito fácil reconhecer uma doença do corpo físico. Eu tenho uma dor, que é um sintoma, uma febre, uma tosse, já consigo imaginar que tem alguma coisa de errado por aí. Mas conceituar uma dor espiritual, uma dor que não é facilmente detectável à flor da pele, para nós é muito mais difícil. André Luiz conceitua, então, as doenças da alma como desequilíbrios que se manifestam através de sentimentos, de pensamentos negativos, que vão resultar em sofrimento, seja ele espiritual ou um sofrimento físico também, porque muitas vezes a dor, a doença espiritual, ela se manifesta no corpo físico, como a gente vai ver, e também conceitua como manifestações das aflições. Para fazer de uma forma tranquila essa exposição, eu queria fazer uma analogia com as doenças do corpo físico. André Luiz traz para nós 3 tipos de doença. Doenças que possam ter origem no passado, doenças que são desequilíbrios atuais ou influências externas de outras entidades. Se a gente fosse colocar como se fosse uma doença do corpo físico, nós temos as doenças genéticas, que são aquelas doenças que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, nossos avós, e vem no nosso DNA se manifestando no corpo físico. Como várias doenças que a gente conhece de cunho genético, a gente tem
o diabetes, a própria hipertensão arterial. Toda vez que a gente vai ao médico, o médico pergunta assim: na sua família, alguém já teve diabetes, já teve pressão alta, já teve um câncer, não é assim? Então, essas são doenças genéticas, doenças que já existiam no nosso DNA antes da nossa vinda na Terra. A gente tem também as doenças que são chamadas doenças causadas pelas ações do passado. Como é que seria isso? Ora, na doutrina espírita, a gente tem diversos exemplos de como atos do passado podem influenciar o nosso espírito e o nosso corpo físico no presente. Não é incomum a gente ver nos livros de André Luiz diversos relatos de espíritos que tiveram quedas no passado, que erraram no passado e tiveram manifestações no corpo físico no presente. Aí a gente tem algumas causas para essas ações do passado, leis de causa e efeito, atuando sobre a nossa saúde espiritual no presente. Primeira delas, tendências e impulsos. As experiências passadas, tanto positivas quanto negativas, elas se manifestam como tendências e impulsos em novas encarnações. E principalmente essas ações negativas, elas podem gerar impulsos inferiores que levam o indivíduo a repetir erros do passado. Isso não é incomum. Nós temos diversos relatos de espíritos que foram, por exemplo, que abusavam do álcool numa encarnação passada e que vêm com a mesma tendência nessa encarnação e que acabam por repetir esse hábito, esse mau hábito na encarnação presente. Então, uma das causas de doenças da alma são esses impulsos, essas tendências negativas que nós trazemos das nossas condutas numa outra existência. Uma segunda causa desse tipo de doença, da doença espiritual, é a dor. A gente sabe que a dor, ela é extremamente importante para a nossa evolução como ser humano, para a compreensão, né, de diversas condições espirituais que nós tivemos e temos, e fundamental para nos moldar como indivíduos que buscam ascensão, que buscam evolução. Mas a dor, aquela dor causada por resgates, por reajustes de condições anteriores, né? Se ela nos paralisa, se essa dor nos envenena o espírito, nos impossibilita de seguir adiante, a dor que, sim, é uma benesse espiritual, que nos joga para frente, nos coloca, nos iguala, não importa onde você nasceu, a sua condição socioeconômica, a dor iguala a todos nós. Mas se essa dor, que teoricamente seria para trazer novos horizontes espirituais para nós, se ela nos congela a capacidade de ação, se ela nos mantém presos, né, nesse ciclo vicioso de dor e lamento, ela também é uma causa de doenças da alma. Então, a dor que é salutar pode ser deletéria. É o remédio que, dependendo da dose, pode ser bom ou pode ser ruim. A gente tem como mecanismo, e André Luiz descreve muito bem isso, são a presença das zonas de remorso. Zonas que se manifestam no perispírito como nuvens acinzentadas, cinza escuras, em cima de um órgão, em geral, um órgão que
numa outra existência, numa outra encarnação, foi vitimado, por exemplo, num ato contra um irmão, um ato contra si mesmo, você tem essas zonas, chamadas zonas de remorso, que vão se acumular em cima de um órgão, e a gente sabe muito bem que o perispírito, ele é o corpo físico, ele é uma cópia xerox do perispírito, o organizador biológico, né, onde as células se moldam, é o perispírito, e tudo que acontece no perispírito acontece no corpo físico, e vice-versa. André Luiz já nos trouxe isso várias e várias vezes. Então, essas zonas de remorso, que são descritas, muito bem descritas no livro Missionários da Luz, nessas zonas, a alma encarnada fica revivendo incessantemente o erro cometido, impedindo ali o seu progresso. Então, a gente tem essas zonas como reflexo de ações do passado, trazendo para o presente doenças inicialmente espirituais e, no segundo momento, doenças físicas. As zonas de remorso, como a gente vai ver mais adiante, elas também podem ser causadas por motivos presentes, aflições presentes. Então, voltaremos mais adiante. Temos também agora uma quarta causa dessas doenças da alma, que são as obsessões. Como ações negativas passadas, crimes, desvios da lei divina atraem entidades que muitas vezes já foram ligados a nós naqueles erros. Outras vezes são entidades que passam a nos conhecer, porque quando a gente tem essas imagens mentais, essas formas pensamento, porque isso fica impresso no nosso perispírito. Espíritos que não estão, eu gosto de chamar de espíritos que não estão de acordo com o Evangelho. Eles veem isso em nós, podem muitas vezes nem ser esses nossos irmãos do passado, mas espíritos que ficam entre nós mesmos e veem ressonância naquele nosso ato passado. E essas entidades podem intensificar esse sofrimento, fazendo com que alimente o remorso, dificultando a recuperação. Então, como a gente vê, e isso é descrito muito abundantemente na doutrina espírita, Kardec discorre muito a respeito disso no Evangelho segundo o Espiritismo, de como as nossas ações passadas elas vão ter no presente essa influência tão intensa, né, levando a dores, a obsessões, a diversas formas de manifestação da psique, como depressão, não é? Que o nosso querido Divaldo Franco chama da maior moléstia do século XXI, e muito também a tomada de escolhas muito mais graves, como, por exemplo, a escolha do autoextermínio. Então, essas foram aquelas doenças oriundas do passado, que vieram de experiências e delitos e desajustes com a lei divina de outras encarnações. Bom, assim como a gente tem essas doenças do passado, nós temos as doenças do presente também. Por exemplo, eu posso sair no frio, ficar muito tempo exposto a um clima frio, pegar um resfriado, esse resfriado evoluir para uma sinusite. Ou eu posso andar de bicicleta, gostar de fazer treino de bicicleta, e sofrer uma queda, um trauma e causar uma fratura. Então a gente tem essas
moléstias do presente. Isso também acontece com as dores e as doenças espirituais, que André Luiz chama de desequilíbrios atuais. Como é que esses desequilíbrios podem acontecer? Eu diria que são até, perdão, as causas mais facilmente tangíveis para nós. Imaginem só, vamos começar falando do abuso das faculdades sagradas. Vou fazer só uma pausa para tomar uma água. Então, elas são mais tangíveis. Vou começar falando, aqui no caso dos desequilíbrios atuais, falando do abuso de faculdades sagradas para o espírito. Os abusos dos sentidos e dessas faculdades sagradas, por exemplo, como a faculdade genésica, a força genésica sexual, ela vai gerando no indivíduo necessidades que chegam num ponto assim de enlouquecer, de tamanha presença mental que a pessoa acaba vivendo aquela sensação e a necessidade daquelas sensações. E, infelizmente, hoje em dia, se existe uma coisa que nós temos em abundância, é o apelo em que se vê na mídia, na rede social, nos filmes, nas músicas, de baixo teor vibratório, de sugestões de mau uso da sexualidade, de uso menos digno, porque a gente sabe que a sexualidade ela é uma força divina, é uma força de criação e deve ser exercida com muito respeito, deve ser exercida com grande consideração com o outro, com o cônjuge e principalmente com amor. Mas nós temos imensa fartura de diversas fontes de desequilíbrio nessa área genésica. E a gente vê muito isso. Eu volto aqui ao livro Missionários da Luz, em que André Luiz vai visitar uma reunião mediúnica em que existe um médium que faz mau uso das suas faculdades genésicas e ele tem não apenas uma luzinha muito pequena ali na epífise, né, na pineal, mas como ele tem também ali na altura dos genitais aquelas larvas do vampirismo espiritual que vão consumindo ali, né? André Luiz fala que o vampirismo vai entrando no meio das glândulas, na região toda, né, da genitália do médium. Então, a gente tem aí como o desregramento de uma faculdade sagrada pode levar a esse tipo de doença. Uma outra forma de ver esses desequilíbrios atuais seria no apego aos vícios. Aí as sensações, as situações de viciosas, né, de bebida, de fumo, de drogas, de jogo, tudo isso também vai causar desequilíbrios perispirituais, que, como foi falado, o perispírito está diretamente em contato com o corpo físico. Esses desequilíbrios perispirituais vão levar para o corpo físico depois, e a gente vê de uma forma muito fácil até, né, as diversas doenças físicas relacionadas com essa má prática espiritual, com essa doença espiritual que é o apego aos vícios, às coisas inferiores. Eu falei inicialmente do vampirismo e volto também no vampirismo, porque esse tipo de parasitismo também também está relacionado com os vícios.
lembrando dessa reunião em que André Luiz visita os médiuns no livro Missionários da Luz, você tem um médium que fez mau uso da bebida alcoólica e vai para a reunião mediúnica com o fígado engurgitado de álcool. E a gente vê ali as larvas parasitando aquele órgão. Há também uma médium, uma senhora, que comeu muito, fez uso de muita alimentação no dia da reunião mediúnica, que é desaconselhado. E ela me chega na reunião também com esse vampirismo ali na região do sistema digestório. Então vejam só como que as nossas condutas vão gerar doenças espirituais, parasitismo espiritual em todas as áreas onde a gente tiver excessos de toda a natureza. Uma outra forma de desequilíbrio atual são sentimentos negativos, né? Alimentados cronicamente, formando esses germes psíquicos também que podem se instaurar na alma, causando esse sofrimento, esse desequilíbrio. E que tipo de sentimentos a gente tem com relação a isso? Eu vou dar um exemplo de alguns. Um deles é o ressentimento. O ressentimento é uma emoção que surge quando alguém se sente injustiçado ou magoado. Ele pode levar a vários outros tipos de sentimentos. Eu estou injustiçado, eu estou magoado, aí eu posso ter raiva, posso sentir ódio, posso querer vingança, posso querer prejudicar uma outra pessoa que por acaso tenha me feito mal. Então, o ressentimento é uma poderosa força negativa, porque desencadeia esses diversos tipos de sentimento que vão se manifestar também no perispírito. André Luiz entra muito em detalhe com relação a isso, falando de como que esses mecanismos atuam a nível de perispírito e a nível corporal. Vale a pena buscar essas obras que são muito interessantes, né, da coleção André Luiz. A gente tem também a inveja como um sentimento altamente prejudicial. A inveja é aquele desejo de possuir algo que outra pessoa tem. E ela pode levar a um sentimento de inferioridade, a um sentimento de competição. E a gente tem hoje uma grande contribuidora do sentimento de inveja, que é a rede social. Todo instrumento, ele pode funcionar para o bem ou pode funcionar para o mal. Um carro, um automóvel, ele pode ser usado para levar uma pessoa para o hospital numa ambulância, ou pode também causar um ferimento em alguém que esteja atravessando a rua. Então, a rede social é uma grande causadora de inveja. Há uns 10 anos foi feito mais ou menos um experimento na Inglaterra, onde eles viram que o uso de uma certa rede social fazia com que as pessoas aumentassem os seus sentimentos de inveja. E olha como é que é ruim isso. Esse tipo de sentimento de buscar o que é do outro, nada disso é salutar para o nosso espírito, né? Quando a gente pensa no Cristo como nosso guia e modelo, esse tipo de sentimento jamais faria parte, né, de algo que Jesus sequer traria para nós, pelo contrário. Então, sempre lembrando do Cristo, nós vamos lembrar em que régua nós devemos nos colocar. Num outro tipo de desequilíbrio atual é o preconceito, a falta, absoluta aversão ao perdão. O perdão é essencial para a cura emocional. Quando a gente vê no livro Céu e o Inferno, da codificação de Kardec, nos espíritos
virtuosos, espíritos que foram felizes na sua desencarnação, como eles falam que o perdão foi libertador. O perdão que é uma das grandes armas, inclusive também para as doenças espirituais do passado, aquelas que eu falei anteriormente. Mas o perdão, se uma pessoa não consegue se livrar do perdão, ela fica presa a sentimentos negativos que também vão se condensando numa zona de remorso. Então, aquela própria zona de remorso que eu falei das doenças genéticas, das doenças anteriores, comparando com as doenças genéticas, aquela própria zona de remorso, ela pode se formar também por motivos presentes. Então, o perdão é uma das formas mais profundas de mudança, de atitude, de reforma íntima para conseguirmos a cura emocional, a cura espiritual. O perdão vai nos desligar, o perdão vai nos afastar de, muitas vezes, aqueles irmãos que estão ligados a nós, extremamente ligados a nós, por nossa própria causa. Porque aquele que não perdoa, ele está punindo a si mesmo. Porque muitas vezes o que causou a mágoa, o ressentimento, já nem se lembra mais. Mas aquilo fica impresso em nós. Eu me lembro uma vez que perguntaram para o nosso querido Chico Xavier, que foi imensamente humilhado, foi de todas as formas, né? A imprensa da época, saiu na revista Cruzeiro, como se fosse um charlatão. E um dia perguntaram para o Chico assim: Chico, você perdoou todos aqueles que te magoaram, que fizeram o que fizeram com você? Aí o Chico, na sua humildade, virou e falou assim: não perdoei, porque eu nunca me senti ofendido. Olha só, esse espírito extraordinário, superior, que é Chico Xavier, sempre nos ensinando, né? Trazendo para nós que nós precisamos de dar o salto na evolução a não precisar mais de perdoar. Porque no momento em que não nos sentimos mais ofendidos, no momento que nós conseguimos olhar para os nossos irmãos, que muitas vezes nos ofendem, e não nos sentimos ofendidos, aí sim já estamos num patamar superior. O perdão das ofensas, ele é tão importante que Jesus colocou na oração do Pai Nosso, dizendo que a nossa condição para sermos perdoados, nós que somos espíritos milenares, com uma multidão de pecados, de erros, só seremos perdoados se nós perdoarmos aqueles que tiverem dívidas conosco. Daí a importância, daí o fato do Cristo ter colocado o perdão na oração do Pai Nosso. Então, o perdão é uma causa importante de doenças da alma presentes, atuais, causadas na atual encarnação. Temos também o orgulho. As duas próximas que eu vou citar, Kardec chama como as duas grandes chagas na humanidade: o orgulho e o egoísmo. O orgulho pode levar à arrogância, né? A dificuldade de reconhecer os próprios erros, a incapacidade de aprender com os outros, de buscar auxílio com o outro, se achando superior. O orgulho é realmente uma chaga imensa da humanidade,
porque ele é a antítese, né, da humildade. E a humildade, ela é uma das virtudes que o Cristo exemplificou para nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes os humildes. Então, o orgulho é exatamente o contrário, é a antítese da humildade. E temos o egoísmo, a preocupação excessiva com os nossos próprios interesses, e muitas vezes às custas dos interesses dos outros, do bem-estar dos outros. E ele pode levar a relações interpessoais prejudicadas e uma vida vazia, uma vida insatisfatória. O egoísmo causando, por exemplo, moléstias terríveis no casamento. Uma relação com um irmão, uma irmã que seja egoísta, é uma relação muito solitária, uma relação que carece de afeto, porque o egoísta traz para si tudo que ele quer de bom, ele quer apenas para si. Então, é uma das chagas da humanidade, como nos disse Kardec. Temos, então, aqui a terceira forma de doença da alma. Lembrando que eu estou fazendo aquela analogia com as doenças do corpo físico. Eu falei ali da sinusite, mas poderia ser uma pneumonia causada por um micro-organismo, né? Uma bactéria. Pneumonia causada por uma bactéria, uma gripe causada por um vírus, e esses micro-organismos que são externos a nós fazem com que nós nos adoecemos fisicamente. São agentes externos. E aqui André Luiz nos coloca como a influência externa de outras entidades. Aí, por esta definição, a gente já pensa, obviamente, na obsessão. E como que eu consigo entender isso de uma forma? Nós temos, como eu falei anteriormente, o nosso estado mental, a nossa projeção de imagens mentais, chamadas de forma, pensamento, ideoplastia. E se eu tenho, por exemplo, uma condição de remorso, lembra que eu disse que o remorso poderia aparecer também nas causas presentes e nas causas externas? Se eu tenho a presença do remorso também com um agravo, né, externo através da aproximação de um irmão afastado do Evangelho, eu vou ter também graves doenças da alma. Mais uma vez aqui, eu tenho também desarmonias internas, levando a anormalidades da alma, condições como ódio, rancor, fazendo com que eu mude o meu padrão vibratório e sintonize também com essas entidades. Causas externas, causas que não foram idealmente causadas por nós ou herdadas por nós. Mas, se eu também faço o abuso daquelas faculdades sagradas, como eu falei, né, dos sentidos, genésico, eu também me sintonizo. Além de eu atrair para mim o vampirismo, eu vou me sintonizar com entidades que têm grande afinidade por esse tipo de atitude. A gente não deve esquecer jamais que a grande maioria dos irmãos espirituais no nosso planeta de causas e expiações, de provas e expiações, eles são como nós. A gente fica achando que o plano espiritual é povoado por grande maioria de espíritos superiores, mas é engano nosso. Ainda estamos num planeta buscando a regeneração. Então, o nosso maior contato é com espíritos falíveis, com as mesmas suscetibilidades às paixões como nós. Então, fica muito fácil de atrair
para próximo de nós espíritos que vivem na mesma vibração, seja dos abusos dessas faculdades, como eu falei, como eu exemplifiquei da faculdade genésica, mas também nos vícios. André Luiz caracteriza que a obsessão ela é conceituada assim, também pela tenacidade. Uma das características da obsessão é a tenacidade. Vou dar um exemplo. Você vai muito ao bar todo dia para tomar uma cervejinha à noite depois do trabalho. Tem um irmão espiritual que, numa outra existência, foi ligado ao consumo de bebidas alcoólicas. Ele passa ali no bar numa noite, te vê lá e nada acontece. Ele passa a segunda vez, eu acho que eu já vi essa pessoa aqui. Na terceira vez, ele já vê que você lá está e sabe que se ele se aproximar de você, você está lá. Tenacidade. Repetição. Repetição no erro. Ele vai poder, ao ir junto a você, as sensações que ele tanto deseja. Então, o apego aos vícios é importante porta aberta para a obsessão por causa da sintonia espiritual. Então, nós temos essas 3 causas de doenças da alma. As doenças pré-existentes de problemas, de condutas, de desvios pré-existentes, as doenças causadas por distúrbios atuais e as doenças causadas por seres externos, por entidades externas. Bom, assim como toda doença, eu vou ter também a oportunidade do tratamento. O tratamento está à nossa mão, está próximo de nós. E a doutrina espírita é muito pródiga de nos ensinar como nós podemos nos precaver e como nós podemos nos tratar, né, das doenças da alma. Será que nós temos que ir o tempo todo, todos os dias ao centro espírita ou a um templo religioso para eu poder me curar? Será que apenas a minha presença física vai ser suficiente ou eu tomar um passo no centro espírita? Será que isso vai resolver? Não. É muito mais profundo do que isso. E a gente começa a enumerar aqui as nossas opções de tratamento das nossas doenças da alma, começando com a prática do bem. A prática do bem é um remédio muito eficaz, principalmente contra o parasitismo da alma, contra a aproximação daqueles que ainda gostariam de que nós vivêssemos as antigas condutas do passado. E aí a gente tem a caridade, o trabalho em favor do próximo, o amor e a renúncia, naquele momento em que você, depois de trabalhar, cansado do labor diário, você desejaria ir para casa e você oferece ali para o irmão necessitado o óbolo da viúva, aquilo que você tem de mais valioso, o seu tempo, o tempo de descanso, o tempo com a família. Lembrando que a caridade, Kardec fala que a caridade é financeira, ok? Mas aquela em que você se dedica, você deixa o seu conforto, deixa a sua família e parte em direção àquele que sofre, essa sim, aos olhos de Deus, é a mais valiosa. Eu gosto sempre de citar, eventualmente em algumas exposições, uma frase de Joana de Ângeles que é muito querida para o meu coração, que é assim: saia da prisão de ti mesmo e vá ao encontro de quem sofre mais do que você. Olha que profundo isso. Muitas vezes a gente está na prisão da nossa inércia, do nosso cansaço, da nossa preguiça, e sair dessa prisão
romper os laços da nossa própria limitação física e limitações que nós mesmos colocamos para nós, é um poderoso antídoto ali contra as doenças da alma. A prática do bem, a caridade. O segundo é muito óbvio, né? Uma vez que eu falei muito sobre isso hoje, que é o perdão. Um passo inicial para a cura. O perdão, André Luiz fala que o perdão é o primeiro passo para a cura, pois muitas vezes o ódio, o ressentimento, é como se fosse um fogo que vai consumindo tudo em nós. Então, o perdão é um segundo lenitivo poderoso para as doenças da alma. O terceiro, e André Luiz fala que movimenta grandes recursos para nós, é a prece sincera que vem do coração. A prece nos traz auxílios poderosos na luta contra as doenças da alma. Como não fazer uso dessa prática que o próprio Cristo nos ensinou? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Isso nós fazemos através da prece. Obviamente que as demais resoluções em direção à reforma íntima vão ser fundamentais, mas a prece mobiliza recursos. A prece modifica o nosso padrão mental, né? Então, jamais esquecer da prece como um instrumento e medicação poderosa contra as dores da alma. Temos também o trabalho. Mas eu falei da caridade como trabalho, sim, mas o próprio trabalho, o labor diário. Lembrem que Paulo de Tarso, ele pregava, ele fazia caridade, mas ele também trabalhava. Ele era tecelão, né? Como a gente viu no querido livro Paulo Estevão, ditado por Emmanuel Chico Xavier. Então, Paulo viajou todo ali o Oriente Médio, chegou até a Península Ibérica, mas sempre trabalhando, ganhando o seu sustento. O trabalho dignifica. O trabalho mantém a nossa mente sempre elevada. O trabalho bem estruturado, né? Um trabalho que é agradável, em que eu tenho prazer de buscar, de servir. Aí, mais uma vez, a noção de serviço, né? Em favor do outro ali. O trabalho é poderoso, lenitivo para as dores e para as doenças da alma. Quantas pessoas a gente vê que trabalharam 30, 40 anos, não se preparam às vezes para a aposentadoria e caem aí muitas vezes no vício do álcool, ou no vício das drogas, ou em outro tipo de derrocada moral, não é? Então o trabalho é citado sempre por Emmanuel, por André Luiz e muitos outros autores espirituais como valoroso instrumento de ascensão espiritual. Bom, a gente lembra sempre também do Espírito de Verdade, né? No Evangelho do Espiritismo, no Advento do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, nada como estudo para a gente conseguir alçar voos espirituais maiores, para buscar o entendimento das leis divinas, né? O conhecimento, ele é um caminho para a cura, e também o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, se eu sei onde que a minha má tendência está presente, eu não vou. Por exemplo, se eu sei que eu não tenho, se eu não consigo me segurar com a bebida ou com as faculdades genésicas, eu vou evitar de ficar indo ao bar ou evitar de frequentando lugares onde eu visualmente vou ficar tentado a agir de uma forma indevida.
Então, se eu me conheço, o primeiro passo é vigiar. E isso só vai acontecer se eu tiver o conhecimento. E conhecendo as leis divinas, eu tenho a capacidade também de antever o que vai acontecer comigo na vida futura. Então, fundamental, o estudo, estudar, instruir e vigiar. E uma terceira e última vacina, na verdade nem vacina, porque já é um tratamento, aí é um tratamento como se fosse um tratamento cirúrgico já, né, invasivo, que é a reencarnação. Muitas vezes um espírito recalcitrante, um espírito que está ali perdido nas suas fixações mentais, perdido na sua, muitas vezes, loucura em relação aos vícios, né? Ele precisa de reencarnar para poder se reestabelecer, para poder ter uma chance nova de, revivendo a experiência na carne, ter uma outra abordagem na vida. Então é muito interessante entender como o mecanismo da reencarnação é talvez o último, né? Aqueles espíritos recalcitrantes, né, que não têm condição de, por si só, através do seu reajuste, através do seu autoconhecimento e do contato, muitas vezes, com seres iluminados, né, nas paragens espirituais, de poder conseguir a sua própria redenção. Então a reencarnação vem, como diz André Luiz mesmo, como uma bolsa de estudos para os nossos espíritos nessa vida. Então, a gente tem aí as doenças da alma, temos aqui também os tratamentos, né? E lembrando, né, que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Muitas vezes, como viajantes do tempo que somos, através das reencarnações, nós repetimos os erros que causaram doenças físicas e espirituais. Mas, como diz nosso querido Divaldo Franco novamente, esta é a encarnação mais importante das nossas vidas. Já temos na doutrina espírita o grande guia das nossas vidas através de toda a obra de Kardec, de toda a literatura subsidiária. Temos em Jesus o nosso modelo, em quem nós podemos nos espelhar. E através disso, nós já temos todos os instrumentos, meus irmãos, para podermos enfrentar de cabeça erguida, de peito aberto, as nossas más inclinações, de lutarmos contra nós mesmos, lembrando a frase de Joana de Ângeles, a Divaldo Franco: quando chegares ao término da tua vida, vais ver que nunca foi tu contra os outros, mas tu contra ti mesmo. E nós somos assim. Nós estamos aqui na nossa caminhada de ascensão porque Deus quer que nós progridamos, que nós sigamos adiante e cresçamos, né, como os filhos que Ele deseja de nós e como Cristo espera de nós. E foi assim, meus queridos irmãos, que eu trouxe para vocês, nessa exposição breve, singela, as doenças da alma, as suas causas, de onde vieram, o que podem fazer conosco e quais são as formas que nós temos de combater esses males que já nos acompanham há tanto tempo. E eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Hospital Espírita André Luiz de estar aqui com vocês nessa vez, e rogo a Jesus
que fortaleça os nossos espíritos, os nossos propósitos, para que nós possamos vencer de uma vez por todas cada uma das nossas doenças da alma. Muito obrigado, muita paz e muita alegria. Termina agora o DE Convida com o tema As Doenças da Alma, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Obrigado a todos e até a próxima.